O Grande Gatsby, Francis Scott Key Fitzgerald. Este trabalho não é o audiobook nem narração da obra, é uma análise em que pode conter ilações, comparações ou exemplificações com a cultura política do dia ou eventos atuais. Não dispensa a leitura da obra e nem reproduz as opiniões ou pontos de vista do autor ou editores. Scott Fitzgerald, como era chamado, nasceu em 1896. Faleceu em 1940. Foi escritor, roteirista, poeta, contista de Minnesota, Estados Unidos. E, em sua obra, foi esta publicada em 1925 e teve depois dezenas de edições e versões para o cinema, uma delas estrelando o ator Leonardo DiCaprio. Fitzgerald foi considerado um dos maiores escritores do século XX e suas histórias, em vários dos seus livros, retratam, segundo a crítica especializada, o espírito de seu tempo, sendo uma ilustração muito fidedigna dos conceitos, ideias, gostos e manias que se acreditava e se vivia na época, os anos 1920 e 1930. Em suas obras, contudo, Fitzgerald expõe também a crítica social, o que tem sido até hoje usado maliciosamente por ativistas progressistas na indústria artística e jornalística para atacar o capitalismo e supor que o que Fitzgerald critica em suas obras é o sistema exploratório burguês americano. E como solução, claro, vão propor o comunismo como salvação da humanidade. Como faz o professor e ator Guilherme Terreri na apresentação desta edição, que ele assina como Rita Von Hunt, sua personagem drag no cinema e teatro. E também o faz o jornalista Facundo Guerra e a professora da USP Maria Elisa Sevasco. No pós-fácil e nas notas finais, todos se utilizando do legado do autor para sublimar o ódio pessoal deles contra o livre mercado, a religião, a masculinidade, a família tradicional e tudo aquilo que Karl Marx estabeleceu como inimigos do projeto de poder marxista. Mas, a bem dizer, a retórica marxista é um tipo de parasita ideológico, o que não cultiva em si vida filosófica própria. Ela precisa, então, e existe apenas em função de se instalar em ideias e conceitos prontos e distorcê-la para adaptar às narrativas diabólicas e antinaturais que Marx defendeu e agora seus súditos também amam e propagam. Mas, como tudo que é e sempre foi o comunismo, também as distorções que se faz sobre a obra O Grande Gatsby é mera sombra contorcida da realidade para caber no discurso esquerdista. E assim, o enredo da história é que Nick Carraway, que é quem narra o livro em primeira pessoa, muda-se para Nova York em busca de uma virada na vida trabalhando na Bolsa de Valores, num dos inúmeros escritórios de negócios e investimentos que havia ali na Wall Street. Como todo jovem de seu tempo, os anos 1920, ele era embalado pela febre do ouro americana dos investimentos financeiros. Ele seguia o velho sonho da vida norte-americana bem-sucedida. Mas, como também era o espírito da época, não se furtava de conhecer os prazeres, entre aspas, juvenis de seu tempo. Jovens mulheres, festas, bebidas e algumas novas drogas que estavam surgindo no meio social. Tudo em nome do lazer e da diversão. É o que faz menção aos nossos tempos modernos, em que aplicamos o jargão do "sou jovem ainda, tenho de aproveitar ou curtir a vida", e sob esse estigma a juventude atual faz o mesmo que o da década de 1920, joga boas oportunidades fora e experimenta tudo que não lhe serve para nada, e no ritmo de festas, bebidas, drogas e baladas, destrói sua mente, sua vitalidade e o precioso tempo que nunca irá recuperar depois. Mas Carraway não era diferente dos demais jovens nova-iorquinos, ou os brasileiros atuais. E como a mente atrai aquilo que ela muito pensa e deseja, ele conseguiu um lance de sorte de alugar uma simples casinha numa propriedade mais ou menos desutilizada que ficava entre várias mansões de algumas personalidades ricas da época, dentre elas o milionário Jay Gatsby, seu vizinho. Nesse acontecer de coisas, ele se reaproximou então de sua prima Daisy,
casada com um bom vivan e festeiro chamado Don Buckland, herdeiro de uma fortuna familiar também muito grande. E por meio desse triângulo, a família Buckman, Gatsby e ele, Nick, é introduzido no estonteante mundo de celebridades, festas caras, bebidas em excesso e prazeres carnais supérfluos. Todas as coisas que viciam e prendem a mente dos jovens, consumindo seus anos de vida, dinheiro, saúde e oportunidade. Mas que, porém, pouquíssimos rapazes e moças ao entrar na adolescência resistem à tentação e ao convite de também mergulhar e se perder nesse mar de ilusão. Afinal, quem escolherá ser prudente sozinho se pode ser estúpido em grupo? Desde sempre, a humanidade tem provado por suas atitudes que ser destruído, desde que não seja destruído sozinho, é como um suicídio coletivo. Um encoraja o outro e faz parecer que há um sentido maior naquele ato, pois ninguém faria tal coisa se tivesse outra opção. Se chegaram àquele momento é porque era o destino ou o caminho inevitável para eles. No fim, talvez eles sejam mais até esclarecidos do que a grande multidão que ainda optaram por viver. Eles, os esclarecidos, tiram a vida juntos porque descobriram e viram coisas e facetas que os demais não foram capazes de ver. E na conclusão geral, os que se matam acabam sendo os certos e os que vivem os errados. Exatamente como os baladeiros, os festeiros, os beberrões, os maconheiros e todos os que se entregam aos vícios de menor ou maior grau adquirem para si desculpas e justificativas que fazem parecer que eles é quem estão certos, pois estão aproveitando ou curtindo a vida, enquanto os outros estão desperdiçando sua juventude ou vigor com coisas sérias. Você morre e não aproveita nada. Tenho que aproveitar enquanto sou novo ou nova. Ah, você tá vivendo como um velho, não curte nada. Quem nunca escutou isso dos colegas quando eles queriam te convencer a seguir o mesmo ritmo deles? E quantos negaram o convite e manteve o seu caminho e propósito? Realmente, quase ninguém resiste. E foi o caso de Nick, recém-formado na universidade, solteiro e morando sozinho. O céu era o limite. E não é assim que pensam os jovens? Morar sozinho, ter um emprego básico e uma internet à disposição? E não é preciso mais nada. A vida vira uma grande festa e daí surgem amizades, festas e entorpecentes que serão uma rampa a deslizá-lo para o fundo do poço. Mas esses jovens se anestesiam de desculpas, de que são jovens e devem aproveitar antes de ficarem velhos. E com esse anestésico na mente não sentem as doses das pancadas que vão levando. E só irão ver quando a morfina perder o efeito. Nas mulheres por volta dos 30, quando batem no pós-wall, e nos homens, às vezes nem depois dos 30. Só mesmo quando sofrem uma falsa acusação de assédio no trabalho, ou na balada, ou quando chega a intimação da justiça cobrando a pensão, ou quando perdem tudo e se veem na Cracolândia tentando puxar o filme e entender como chegaram ali. O próprio Nick narra isso, esse mundo íntimo e mental dos jovens que ele chama de excêntrico e desconhecido, ao dizer sobre seus colegas da faculdade que no geral eram chatos e inveterados, sujeitos apossados por dores secretas, agitados pela culpa, expressando sentimentos e comportamentos que não passavam de plágios, que se desconfiguravam rápido pela força impiedosa da realidade, que invariavelmente, cedo ou tarde, lhes batia à porta. Uma impressão que ele resumia em uma frase: tristezas infrutíferas e alegrias fugazes. Nick havia então se instalado em West Egg, e suas considerações iniciais era que a vida estava recomeçando para ele. E não tinha receio de admitir que queria vencer e prosperar nos negócios de investimento, e aprender um pouco de cada coisa que ele compara a ver a vida de uma única janela. E o que a sua janela lhe mostraria no seu lado direito era a mansão que mais tarde ele viria a descobrir pertencia ao grande Gatsby. A figura lendária, meio homem, meio mito. Não era à toa que sua mansão tinha torres e aparência de castelo, pois sua personalidade, modos e vida pareciam mesmo saídas de algum enredo de filme épico. Difícil seria dizer de qual mitologia ele saíra. Talvez da Caixa de Pandora. Seria o mais razoável se dizer. Naqueles dias, então,
Nick foi jantar com o casal Buchanan, mais ou menos colega antigo da faculdade. Tom Buchanan, herdeiro rico, e Daisy, prima de segundo grau de Nick. Tom houvera sido um bem-sucedido jogador de futebol americano, uma celebridade nacional. Em suas vidas de riqueza e ostentação, Tom e Daisy reverberavam, na descrição de Nick, a vida mental de muitos daquele e também do nosso tempo. Um temperamento à deriva, uma vida em ininterrupta melancolia, como numa dramática busca permanente por fortes emoções. Algo que arrebate seus sentidos e subjugue seu espírito indomável. E Tom também tinha em si características que as pessoas de nosso tempo também exibem, especialmente aquelas sob um perfil anônimo na internet, indo de lugar em lugar nas redes sociais ou YouTube, deixando sempre o comentário ou opinião do tipo que os faz parecer mais espertos, mais esclarecidos ou edipilados que todos os demais. Esses têm sempre uma crítica contundente para fazer, algo mordaz para dizer, um ponto negativo qualquer para apontar, nem que seja a voz, as risadas, a música de fundo que não agradou, como Tom Buchanan. Eles sempre têm um toque de desdém paternal para corrigir tudo e todos. Acham-se os corretores ortográficos do mundo, cuja função ou dom é consertar o que está errado na vida dos outros e naquilo que não lhes diz respeito. E como diz a sabedoria popular, coando mosquitos para engolir camelos. E no sofá da grande sala, em vestidos brancos esvoaçantes, jaziam duas jovens mulheres, a sua prima Daisy e a amiga dela, Becker, ambas protegidas em sua aura de glamour, soberba e vazio existencial. Na verdade, todos ali, e até Nick, naquele momento, mais pareciam objetos de luxo decorando um ambiente sem vida, mas avaliado em milhares de dólares. Eram todos peças caríssimas no tabuleiro de xadrez milionário, mas, porém, pobre de quaisquer outras coisas que não fosse dinheiro. E como objeto equilibrando-se num pedestal que não era o seu, Nick Carraway variava entre o frenesi e o desconforto. E tudo ali, as pessoas, a decoração, os móveis e as conversas trocadas na mesa de jantar, eram tanto superficiais e fúteis quanto toda a vida que eles levavam. Não apenas a prima Daisy, o marido e a senhorita Becker, mas todo o contexto social de Nova York de 1922. Ou seria o mundo de 2019? Ou o Brasil de 2023? Seja como for, havia uma esperança em a qual todos se apegavam. De que se tivesse o emprego certo, o dinheiro certo, a mulher ou as amizades certas, tudo fluiria como em um conto de fadas. E todos ali eram embalados por esse mito, o de que viver bem era desfrutar. E desfrutar dependia de dinheiro, mulheres, bebidas e festas. Se aquilo virasse um conto mítico, seria uma versão bon vivant de Os 12 Trabalhos de Hércules, então transformados em Os 12 Prazeres de Hércules. Porque no fim era isso, uma geração vagueando em torno de uma vida hedonista. Uns para saciar a sede de aventuras e de novidades de que sua alma se viciara. Outros usando as festas e baladas como um curativo para suas feridas interiores, e alguns apenas perdidos mesmo, tragados por eventos da vida, por um lamaçal do qual sabiam que os afundaria por inteiro, mas cuja força não tinha para sair dele. Era o caso, talvez, de Nick. Ele não era má pessoa, em certa medida era até ingênuo e bobo, simplório demais e despreparado demais para aquele mundo em que estava mergulhando. Mas até perceber isso, ele mesmo já teria sua alma comprada e vendida no mercado de vidas vazias. Mas todos naquela sala de jantar sentiam-se também assim. E breve Nick também aprenderia a conviver com a constante sensação de estar perdido. E logo arranjaria para si uma máscara como a maioria de nós fazemos para conviver na lama, mas fingindo que não está sujo. Para verter lágrimas, mas escondidas sob uma máscara de palhaço sorridente. Era um velho truque conhecido. Mas como todos faziam parte do circo, ninguém apontava a máscara de ninguém. E todos conviviam em paz. Uma paz hipócrita, mas era a única disponível para quem tivesse aberto a porta do hospício e entrado. Agora era apertar o cinto e segurar o tranco. E foi por isso o que ficou evidente quando
Nick então olhou para Becker, uma moça magra de seios pequenos, postura ereta e olhos cinzas. Mas era um retrato quase idêntico de toda outra mulher e homem que ele tinha cruzado pela cidade. West Egg era uma região de muitas pessoas iguais, não na aparência estética, mas na decoração da alma. Ou seja, o mesmo semblante descontente do tipo que tem tudo, mas que se sente como se não tivesse nada. Você mora em West Egg? Comentou Beck a Nick quase à sua frente na mesa, mas porém, sem parecer de fato notar a presença dele. Eu conheço alguém de lá. Gatsby é o nome dele, completou ela sem mudar a postura ou o olhar desdenhoso. Mas antes que alguém deles fizesse qualquer comentário, o jantar foi servido e a conversa subsequente foram as mesmas e sempre iguais. Alguns episódios engraçados dos tempos da faculdade, a lembrança desse ou daquele antigo colega da escola, projeções sobre o futuro, o dinheiro ou investimentos na bolsa de valores, enfim, muita coisa da qual não se aproveita nada. Mas nisso também estavam apenas desempenhando um papel. Um acordo ou script que tinham aceitado de manter suas vidas e mentes naquilo que é mais frívolo e superficial. Porque assim não pensariam em coisas profundas e por não pensar fingiriam que não existiam nada o que pensar além das futilidades que adornavam seus pensamentos e conversas. E com isso, ninguém, e nem eles a si mesmos, os cobraria de se posicionar ante o desenrolar dos fatos futuros. Repare, pois, que naquela mesma década haveria o grande colapso da Bolsa de Nova York, gerando crash global que culminou em desemprego, escassez e fome generalizada. Até parece os tempos de agora, onde o mundo se conformata pelas mãos de patifes e endemoniados como os da ONU, Foro Econômico, Foro de São Paulo. Há uma conjuntura social, econômica e política onde não tenhamos nada, mas como disse Klaus, filho do diabo Schwab, mas ainda assim seremos felizes. Mas então, diante disso, uma massa de imbecis coletivos se juntam ao redor de uma mesa dos prazeres, cada um puxando para si o seu prato preferido do que está servido no banquete hedonista. Um se basta com um trago do seu entorpecente usual. Outro quer uma pratada de sexo e bebidas. E ainda outros querem apenas a sobremesa de memes e videozinhos do TikTok. Mas todos, como fizeram Daisy, Tom, Becker e o aprendiz de iludido Nick Carraway, mantendo os seus ares e poses de gente esclarecida, franzindo a testa, achando absurdo e negacionismo qualquer que diga que o comunismo não morreu, ou que a NASA é mentirosa, ou que a ONU e as Big Tech são um consórcio globalista engendrando um plano de dominação mundial. Olha, machuquei o dedo, disse Daisy após um minuto de constrangedor silêncio de todos à mesa, após terem gastado todo o estoque de conversa estúpida que tinham. Todos olharam para o dedo dela, fazendo comentários ensaiados de falso interesse, mas aliviados de terem mais aquela estupidez para se concentrarem em desviar a mente de qualquer eventual assunto sério que surgisse. E depois disso, a noite caminhou-se então para o encerramento. No semblante de todos, a mesma e conhecida feição de decepção. Sem que dissessem, sabiam que aquela tinha sido mais uma noite preenchida de coisas boçais. Copos cheios e mentes vazias. Mas ninguém podia reclamar. Todos estavam cientes do personagem que deviam interpretar. Todos tinham suas falas e roteiro a seguir, e assim fizeram. Mas como iniciante naquele mundo, Nick não estava totalmente adaptado ao jogo de faz de conta. E foi o que mais demonstrou uma tristeza involuntária na fala e no olhar. Mas, como um dócil cordeiro, agradeceu e se dispôs a voltar-se convidado. Naquela noite, ele levaria para casa nada mais que a dor de cabeça da ressaca e a lembrança mórbida dos olhares esvaziados de significado que todos ofereciam para todos ao redor daquela mesa no jantar. Mas houve, no entremeio disso, para ser justo, uma quase conversa profunda de Daisy para com ele. Mas também essa não passou de uma pérola lançada aos porcos, um ensaio de alguma coisa que poderia ser, mas não foi. Ao comentar de sua filha pequena, ela desabafou num tom lamentável e triste. Eu espero que minha filha seja o que sou. O que nascemos para ser. Uma tola. Uma menina bonita e tola, como este mundo quer que toda mulher seja. Mas o que seria um diálogo
encerrou antes mesmo de Nick comentar qualquer coisa. Daisy rapidamente recobrou a máscara de gente sofisticada e feliz e voltou a pensar e a falar nas estupidezes que já estavam acostumados a falar e a ouvir. Aquela era a sociedade a qual ela e os demais pertenciam. Um clubinho de gente cheirosa, arrotando caviar enquanto distribui discursos marxistas. E numa tarde, como agora fazia parte do clube das máscaras sociais, Nick foi levado por Tom a um estabelecimento e de lá, após trocar ideia com um velho conhecido mecânico, e em particular sorrateiramente com a esposa do mecânico e sua amante, o arrastou para uma parte movimentada da cidade. Lá subiram um apartamento e pouco depois lá chegaram a mulher do mecânico, ele chamado Wilson e ela Myrtle. Também ali se amotinaram Catherine, irmã de Myrtle, e um certo Chester, um homem de trejeitos afeminados e fotógrafo, junto com a sua companheira, a senhora Lucille. E isso posto, entre gargalhadas baforadas de cigarro e bebidas, ouviu-se desta vez por Catherine o nome Gatsby, e novamente referindo-se a uma de suas festas. E nesse furdunço todo, Nick sentia-se tonto e embebedando-se rapidamente. Queria fugir dali e fazer algo mais à sua cara, como fazia antes, do tipo caminhar no parque ao crepúsculo do dia e observar e pensar a vida. Mas desde que entrou naquele mundo, sua rotina era um abrir de uma porta e outra, cada uma levando a uma nova sequência de festas, bebidas, mulheres. E essa era uma triste constatação que chegaram aqueles que, depois de seduzidos pela vida de curtição e prazeres aparentemente fáceis, se dão conta de que não são mais donos de si. Às vezes querem apenas descansar, ou ficar a sós, ou reduzir o consumo de bebidas, seja por questão de saúde ou de gasto financeiro, mas quando se está sentada à roda dos escarnecedores, não se tem mais controle sobre sua vida. A pessoa aprende também a escarnecer. E Nick descreve essa sensação dizendo que tentava ir embora, mas era como se estivesse amarrado na cadeira. E o sentimento que lhe percorria era mais ou menos o mesmo que Myrtle sentiu quando encontrou Tom pela primeira vez e tornaram-se amantes. O misto de culpa e prazer. Aquela sensação de liberdade proibida. Como se fosse um cão recém-libertado da coleira que corre pela rua para longe do seu dono, como se nunca mais fosse voltar. Mas é a pura energia vibrante acumulada de se permitir uma aventura inédita. Tão logo a energia se dissipa, o cão volta para a coleira que o prendia, e assim Myrtle dizia a Nick que quando entrou no táxi com o Tom e foram para um encontro amoroso num hotel, ela só repetia a si mesma: "Você não vai viver para sempre. Você não vai viver para sempre." Ou seja, ela tinha de aproveitar a vida, ela tinha de viver e não vegetar. E em parte, era o que também Nick sentia ao tentar se levantar e ir embora, fazer o que antes fazia da vida, hábitos mais saudáveis. Mas em uma parte de sua mente uma voz também repetia: "Você é jovem, você precisa aproveitar a vida, você não viverá para sempre, precisa curtir enquanto está novo." E sem notar, a sua vida, assim como a de Myrtle, Tom, os McKees ou de Catherine, estava presa a uma coleira invisível, que os laçava em torno de bebidas e vícios, dando a eles o conforto emocional através dessa justificativa. Você precisa aproveitar mais a vida. Não há nada de errado em curtir um pouco, e etc, etc. E sob esse álibi psicológico, Nick foi ficando preso numa cadeira em volta de bebidas, Tom e Myrtle num relacionamento extraconjugal, Catherine e os outros numa vida hedonista, e todos eles acorrentados como cães num ciclo vicioso de miséria moral. Mas Nick, agora, era já parte daquele ambiente cenário. E tanto que ao descer o elevador junto com Chester, o Sr. McKee, para irem embora quando, já tarde da madrugada, no fim da festa foi anunciado por uma briga entre Tom e Myrtle por causa de ciúmes dela com Daisy. Saindo do apartamento, McKee disse a Nick: "Venha almoçar algum dia?" E prontamente Nick respondeu: "Tudo bem, aceito o convite." Mostrando que a coleira estava de volta ao seu pescoço. E ademais, essa mesma estrutura de festas e lazeres infinitos era também mantida por muitos ali de West Egg,
Nick não era o único a ter em si uma coleira hedonista de falsos prazeres. Havia muita gente vivendo debaixo da cultura do sou jovem e devo aproveitar a vida. E não eram apenas os ricos e abastados do leste nova-iorquino. Esses até promoviam as baladas e cervejadas, mas toda a gente comum que podia ia também a essas festas. E se não podiam, ficavam a desejar o mesmo tipo de vida que os baladeiros levavam, revelando que esse mal de ser da vida ali era já uma cultura e modo normal de viver daquela sociedade. Estranho não seria um jovem concentrar-se no lazer ao invés de estabilizar a vida e nem passar noites inteiras cultivando vícios, consumindo drogas, finais de semana com som alto, enxurrascada e passar a juventude buscando sedentamente sexo, shows e bebidas. Esquisito para aquela massa de pessoas era alguém buscar uma vida intelectual, se abster de hábitos viciosos, praticar exercícios, ir à igreja e pensar no futuro, estudando, trabalhando para construir um patrimônio material, moral e intelectual. Isso sim seria visto com grande estranheza, pois em torno de Gatsby circundava uma constelação de gente querendo prazer e as fantasias da falsa vida feliz, que não passa de uma névoa efêmera. Mas o vício não tem outro objetivo senão alimentar-se mais e mais e crescer. E como praticante agora desse modo de vida, Nick também contribuiria com a grande egrégora que se formava e expandia-se na mansão e em torno de Gatsby. E numa das noites de verão em que pessoas iam e vinham em alguma das várias festas que ele promovia, Nick houvera sido convidado, mas ali isso pouco importava. As pessoas apareciam ali e se comportavam como se estivessem num parque de diversões ou numa boate liberal. Elas bebiam, fumavam, dançavam, faziam orgias e depois iam embora. O único ingresso requerido era a vontade de curtir. Quando eu cheguei por volta das 7, descreve Nick, fiquei impressionado pela quantidade de jovens na festa. E logo depois de achar a mesa de coquetéis e servir, Nick encontrou Becker, amiga de Daisy, e puxou um assunto aleatório com ela. O tema era Gatsby. Quem ele era? De onde viera sua fortuna? Quais segredos ele escondia? E como resposta, o grupo que se cercou em volta de Becker e Nick, todos bebendo, ofereciam cada um a sua teoria. Uma mais maluca que a outra. Um dizia que ele era um espião alemão, outro que era um fugitivo, e de certo modo ninguém pretendia que sua história fosse verdade. Eram apenas conversas aleatórias para iludirem-se de que havia algum sentido ou motivo além de se embebedarem para estarem ali. Mas, como tudo ao redor deles, essa pretensão era somente e também uma farsa, uma névoa passageira que logo o efeito das drogas e o uísque afastariam, pois a única verdade que detinham era que todos estavam ali porque queriam se sentir parte do mundo e da sociedade. Queriam se sentir pessoas normais e felizes. E o que a cultura deles dizia nos jornais e revistas de moda é que ser normal é beber, cair e levantar. Para parafrasear um jargão musical de nossa época. Ou descer até o chão numa microsaia sem calcinha enquanto 2 ou 3 manginas também rebolam ao seu redor, disputando quem vai pegar primeiro, e todos ao som de MC Pipoquinha. Se em 1922 o grande lance cultural era curtir a balada na mansão de Gatsby, em 2023 aproveitar a vida é escutar a Anitta, chamar o funk de arte, maratonar uma série LGBT na Netflix e fazer o L esperando a picanha e a cerveja chegar. Seja na ficção de Fitzgerald ou na vida real brasileira, o lema é o mesmo: aproveitar a vida e pensar nas consequências depois. Mas isso à parte, Becker e Nick foram à procura de Gatsby na imensa mansão. Depois de um lugar e outro, acabaram empurrando uma porta e se deparando com uma enorme biblioteca. E ali estava um homem que, apesar da meia-idade, também viera para a festa para curtir. Mas, como ele disse, depois de uma semana bêbado, se refugiou entre os livros buscando através disso ficar sóbrio. E doravante a insustentabilidade lógica de seu argumento, a tese desvela uma verdade para além da ficção deste livro. De que o entorpecimento que este mundo e o veneno cultural injeta nas massas, a sobriedade e lucidez não pode vir senão por meio da leitura e conhecimento literário. Clássicos como Dostoiévski, Homero, Dante, Machado de Assis ou Cervantes podem conter o antídoto para a embriaguez ideológica que o mundo recebeu de Paulo Freire,
servida de uma legítima safra Karl Marx 1867, destilada em puro mal e filtrada em carvão do inferno e aprovada pelo grande sommelier do fim dos tempos, o diabo. Não é por menos que Deus deixou sua palavra a nós por meio de um livro. É porque os livros transformam e mudam vidas. Mas, idas e vindas depois, como nem Nick e nem Becker queriam ser curados, deixaram a biblioteca sem dar importância a todo o conhecimento armazenado ali e foram para aquilo que mais lhes atraíam, a mesa de bebidas. E achando logo uma taça para se servir, ficaram ali até que um homem, também com uma taça na mão, lhes brindou e comentou que o rosto de Nick lhe era familiar. E logo descobriram que se viram no fronte de guerra na França, na 3ª divisão, e o outro no 9º batalhão. Eu sou Gatsby, disse o homem apresentando-se. E estava estabelecida uma conexão entre eles, do tipo que só homens compartilhavam entre si. E entre aqueles que suaram e sangraram pelas mesmas causas que ele. E é desse elo que nasciam as fraternidades, irmandades, clubes masculinos ou associações de homens. E que, por inveja, já que as relações de amizade entre as mulheres são geralmente frias, superficiais e utilitárias, as feministas lutaram por meio de leis e slogans até que destruíssem ou contaminassem também essa particularidade masculina. E em muitos lugares fora então determinado que os clubes ou associações de homens também integrassem mulheres, o que fez perder-se todo o espírito e propósito das fraternidades masculinas, cujo sentimento e razão de ser Nick capturou bem ao descrever o tipo de sintonia que houve entre ele e Gatsby naquele momento, que simboliza o tipo de amizade que até anos atrás homens podiam encontrar em outros homens, mas que também isso se perdeu, já que no geral os homens têm mais afeição por um copo de cerveja do que por outra pessoa. Mas assim disse Nick acerca de Gatsby. Ele deu um sorriso, mas era mais do que isso. Era a compreensão do tipo que traz conforto. Como se encarasse o mundo e depois se concentrasse em você de um modo cúmplice e apoiador. Como se te entendesse. Como se tivesse te compreendido do modo como você desejasse ser. E acreditasse em você como você gostaria que acreditassem. Bom, eu tenho grandes 3 amigos que há décadas estão em minha vida e sei bem esse tipo de alinhamento que geram amizades autênticas entre homens. Mas duvido que entre mulheres haja algo próximo disso. E no transcorrer da festa, no farfalhar das músicas, Nick observava a todos e também a Gatsby. As moças apoiavam-se nos homens, as garotas simulavam desmaios de brincadeira, toques e sorrisos os insinuantes já eram trocados, menos Gatsby. Ele, somente ele, permanecia acima daquilo tudo, olhando com um olhar aprovador, mas sem participar ativamente da festa. Ele era o homem na escada, olhando o mundo como de uma torre, impenetrável, irremovível, impossível de ser definido. E enquanto isso, uma moça ao lado do piano tocava um soneto triste e chorava, tremulando a voz num sentido pesar, talvez efeito do uísque, às 2 da manhã, mas era triste de qualquer jeito. E em um dado momento o piano parou. Ela cessou também de cantar e, levando as mãos ao rosto, limpou as lágrimas e se jogou num sofá ali no canto, desmaiando num sono embriagado. Doravante, como na vida atual de muitos homens, para Nick e outros jovens de West Egg, o fundamento de tudo era orbitar em derredor do sexo feminino. Ele descreve que trabalhava na Probit Trust, com ações de investimento, almoçava purê de batata em algum restaurante lotado e às vezes jantava no Yale Club. E considerava tudo isso comum e chato. Mas, quando vai descrever a vida noturna e suas expectativas românticas, ele salta em entusiasmo e diz que a noite em Nova York lhe dava uma sensação de vitalidade e aventura. Como outros rapazes, ele gostava de subir a Quinta Avenida e ver as mulheres passando para lá e para cá. E ficava então imaginando que a qualquer momento alguma delas corresponderia ao seu sorriso e lhe permitiria entrar na vida delas. Era um pensamento blue pill demais, mas para a época talvez até fizesse algum sentido, já que havia uma certa modéstia maior e uma cultura de relacionamentos amorosos que pudesse ser que
justificassem aquela postura. Mas o que dizer dos homens de nossos tempos que se posicionam no mundo com essas mesmas atitudes? Ainda olham as mulheres como se estivesse olhando uma pedra preciosa e só não babam litros quando elas passam, porque babar por uma mulher hoje em dia, até isso pode ser acusado de violência, né? Ou tentativa de afogá-la com saliva, sei lá. Mas então, os jovens de agora desperdiçam seu tempo e dinheiro bajulando as mulheres como se estivessem em 1920 e até um joelho de uma mulher à mostra era visto com repreensão pela sociedade. De tal que ela era forçada a ter uma conduta menos julgar. Daí achassem que, quem sabe, uma e outra, tendo incorporado esses padrões, tivessem uma vida no geral mais recatada e discreta. Mas no século XXI, onde a referência e padrão feminino é Anitta e MC Pipoquinha, é difícil entender o tipo de personalidade masculina que ainda idolatra mulheres ou que as vê como seres puros e angélicos, cujo homem deve venerar para achar delas o favor. E se você quiser ver se não é assim, vá então em qualquer empresa, escola ou faculdade e observe se aonde uma mulher está, não há sempre pelo menos uma dúzia de homens a rodeá-la. E daí, convites para sair, oferta de presentinhos, chocolates, puxação de assunto toda hora e uma série de manifestações manginísticas para tentar agradá-la. Alguns aceitando até ficarem na região da friend zone, servindo de beta provedor sem nada adquirir além de seu nome ser lembrado quando ela precisar de um Uber 0800 ou de um ingresso para algum show sertanejo ou desabafar de algum drama que ela viveu com algum ex. Manginas! O que seria do ego feminino sem vocês? E Nick Carey seguia assim, como se fosse o jovem Werther da obra de Goethe, correndo ao derredor do poço da vila onde ele morava depois que descobriu que as mocinhas da cidade iam lá buscar água, pretendendo que seus olhares e bajulações românticas fizessem algum efeito sobre elas. Se fossem concorrer a uma estatueta do Oscar de melhor mangina, com toda certeza a indicação seria para Werther d'Artagnan, o Blue Pill da obra Os Três Mosquiteiros, de Alexandre Dumas, e Nick, o personagem de Fitzgerald nesse livro. Junto, eles formam o trio de patetas que nenhum homem deve seguir como modelo. Mas, fora esse lado mangina de Nick, que deve-se também à época e ao contexto social daquele momento, ele não era inteiramente bobo. Ele descreve, por exemplo, o perfil da senhorita Becker com grande perspicácia e visão, sabendo detectar nuances que um Blue Pill comum não vê, e essa sua aclaração sobre a jovem mulher que ele acompanhava nas festas nos dá um ótimo vislumbre sobre alguns tipos psicológicos das mulheres modernas. Jordan Becker, revela então ele, era o tipo de mulher que evitava homens inteligentes, corretos e perceptivos. E isso eu percebi que era porque ela se sentia mais segura num terreno moral em que ela não estivesse em desvantagem. Isso é, ela era do tipo cheia de truques e desonesta, e perto de homens íntegros e com a mente alerta, esse seu lado seria descoberto, e ela perderia a força sobre esses homens. Logo, ela preferia a companhia dos fracos e cegos intelectualmente, ou dos viciados em libertinagem e desonestos como ela. Porque assim ela teria, no mínimo, a mesma estatura moral que eles, e não se sentiria nem insegura e nem em desvantagem. E esse era o grande trunfo da senhorita Becker, e que é o artifício também utilizado por muitas mulheres de nossos tempos. Mantém uma postura insolente e exibida diante do mundo não porque é forte, mas porque está cercada de gente mais fraca que elas, homens sem visão, sem conhecimento e frágeis, ou então do tipo bandido e vida louca, pois assim, diante desses, ela não pode ser julgada pelos maus, que são tão pilantras quanto ela, e nem também será censurada pelos fracos, pois eles não têm consciência o bastante para detectar as falhas de caráter dessas mulheres. E, se perceberem, não terão a força e brio para se afastarem delas. Em quaisquer dos casos, ela ganha. Assim, o modo petulante de certas modernetes é apenas uma máscara social para esconder seu lado imoral e inescrupuloso,
coisa que o malandro, cafajeste da rua e aquele típico mau caráter baladeiro notam nela sim que bate os olhos nela, mas que também não a censuram, porque eles são iguais. E se você quiser uma ilustração nítida disso, está no livro Você, ou You, e que virou série da Netflix em 2018 e já com 4 temporadas. Na história, Joey Goldberg é o dono de uma livraria, mas possui um distúrbio psicológico que na trama será identificado como psicopatia ou eretomania. Mas é um tipo romântico e sonhador que idealiza as mulheres. Ele conhece Guinevere Beck, universitária e aspirante a escritora. Beck, como é chamada, tem um jeito doce e inocente. Se faz parecer ingênua e uma pobre menina do interior tentando vencer na cidade grande. Joey se encanta e é capturada em seu íntimo masculino por seu instinto de ser protetor das donzelas em perigo. Mas o que ele não vê é que Beck é ardilosa, festeira, tem diversos contatinhos em apps de encontros, é manipuladora e usa a sedução como truque para conseguir sempre o que quer. Ou seja, uma típica mulher moderna. Mas ocorre que, assim como Joey, ela tem sérios distúrbios psicológicos. E mesmo tendo esse tipo de vida desonesta sentimentalmente e promíscua sexualmente, ela tem a necessidade de segurança emocional, dada por uma figura masculina paternal. E vê em Joey o típico homem bom e provedor que lhe proporcionará a sensação de estabilidade e normalidade. Enquanto ela mantinha uma vida noturna de sexo, festa e promiscuidade por detrás do olhar e rostinho de mulher inocente. Mas acontece que Beck tem um lance antigo com um cara tipo banda voou, baladeiro, beberrão, usuário de drogas e também dado a festas e baladas irresponsavelmente. Ele se chamava Benji Ashby e foi assassinado por Joey. Mas antes ele proporcionou vários momentos de revelação a Joey quanto ao caráter de Beck. Foram várias bad pills descrevendo a ele o tipo enganador que ela possuía de uma menina pura e sonhadora diante dos homens fracos e iludidos, os betas, e uma deusa do sexo e descolada mulher fatal quando estava nas baladas com homens iguais a ela. E como era um desses homens, na gíria Red Pill Zé Droguinha, Benji a conhecia muito melhor do que Joey, que só via aquilo que Beck queria que ele visse, como ocorre a todo cavaleiro branco quando acha que encontrou sua princesa encantada. E no caso é isso que tem relação com o trecho em que Nick descreve o perfil psicológico de Becker, e é coincidente que o nome das duas personagens, Beck do romance de Caroline Kepnes e Becker da saga de Scott Fitzgerald, sejam parecidos. O padrão psicológico delas também se assemelha, e é o retrato da maioria também das mulheres do presente século. Mas, quanto a Gatsby, Nick também foi perdendo nele o encanto e o deslumbramento uma vez que, frequentando suas festas e conversando com ele em almoços ou outras ocasiões, foi percebendo que ele não tinha nada assim de tão extraordinário, a não ser a fortuna. Em termos de ideias e conversas mais profundas, Gatsby não era grande e não tinha muito a dizer. Por outro lado, tinha os mesmos defeitos que a maioria de nós. Segredos ou camadas de sua personalidade que não gostava de compartilhar. Uma irritabilidade que às vezes escapava sob a tentativa de sempre demonstrar elegância e cordialidade, fazendo parecer às vezes superficial ou falso. E para Nick, isso foi desconcertante no início, mas não por causa do grande Gatsby, necessariamente, mas por culpa do próprio Nick, que nesse aspecto fez como as modernetes que saem por aí caçando alfas e shads, aproveitando-se de seu VSM alto no decorrer dos seus 20 e poucos anos. E depois de muitas aventuras se estabelece com um deles, normalmente depois de ter engravidado sem querer dele. E aí, à medida que os meses passam, ela vai se ressentindo do alfa, que já engordou com litros de cerveja e já não ostenta a performance sexual e nem a estética de antes. E vai, então, cobrando desse homem que ele faça, ou seja, o que ele nunca foi ou demonstrou vocação para ser. Um pai exemplar, um homem trabalhador, um bom administrador das finanças da casa, um hábil consertador de utensílios domésticos que quebram em casa e um homem caseiro, fiel e romântico. Ou seja, aquela mulher casou-se com o sapo, mas quer que ele vire príncipe.
E na realidade a culpa é mais dela do que do ex-alfa, pois ela o conheceu normalmente na balada. Ela sabia do potencial dele para o fracasso, bebeu com ele. Foram loucos e irresponsáveis juntos. E quando um belo dia ela decidiu que não queria mais viver na merda, esse homem então tinha que, de repente, deixar de ser o que sempre foi, se reinventar e ser aquilo que ele não poderia ser. No início, eles até tentam, mas é muito difícil para algum homem que nada plantou depois vir querer acolher. A horta será vazia e depredada porque os anos que eram para plantar e preparar a terra ele passou curtindo, festejando, se refestelando, pois era novo e precisava aproveitar a vida. E ao chegar então à idade da razão, é infrutífero esperar que o beijo da princesa o transforme em príncipe. Até porque, para isso, a mulher ao seu lado teria de ser uma princesa, né? E definitivamente essas mulheres modernas não são. E não é isso que as mulheres modernetes arrogam para si na sua juventude? O direito ou supostas vantagens de serem o oposto das princesas? De serem empoderadas? Ou de terem orgulho de serem bruxas ao invés de donzelas? De quebrar as regras ou de serem as meninas más? Não é isso o que a cultura moderna lhes ensina nos filmes, séries, novelas e livros voltados para o público feminino e juvenil? Não são também mulheres como Amanda Lovelace, autora, que instruem, através da ficção romanceada, as mulheres jovens a serem o contrário do que a tradição lhes disse? Como, por exemplo, nas obras dessa autora, a princesa salva a si mesmo neste livro, ou a bruxa não vai para a fogueira, ou, no mais recente deles, quebre os seus sapatinhos de cristal. Pois então, o preço disso é viver com um sapo o resto da vida. Lembre-se que nos próprios contos as bruxas só têm como companhia um gato preto ou um corvo agorento. Pois é isso que espera por toda mulher moderna, que acha vantagem em seus anos de vigor físico e estético desperdiçar em baladas e em companhia de homens tóxicos. Mas no caso de Nick, ele é que se comportou como essa mulher moderna que escolhe o cafajeste e depois se desencanta quando ele perde o capital erótico. Em muitos sentidos, Nick se comportou como uma menina deslumbrada querendo descobrir os prazeres do mundo. E como sempre acontece, ela é aliciada pelos pilantras e pelas falsas amigas que a levarão a todas as camadas mais baixas da vida, para que ao fim essa ingênua jovem se torne tão perdida quanto elas mesmas. E Nick viu então o Sr. Gatsby como o garanhão que o levaria a uma dúzia de prazeres novos e inebriantes, e quando se acostumou com a pegada dele, perdeu o encanto das fortes emoções. Nick se comportou como uma mordenete fútil, e por isso seu desencantamento com Gatsby era mais culpa dele do que do próprio Gatsby. Por isso, a partir dali, Nick Carraway via tudo com outros olhos, achando Gatsby mais pequeno do que grande. O alazão virou um pônei. E como uma prostituta barata, ele não sentia mais tesão com o seu cliente mais promissor. Fico meio à deriva para lá e para cá, como se eu estivesse no mundo desconhecido. Ele ouviu certa vez o grande Gatsby lhe dizer. E embora Gatsby só estivesse desabafando, tentando fazer dele um amigo do tipo chegado como um irmão, qual se compartilha as fraquezas e medos que ninguém mais conhece, apesar desse voto de confiança, Nick só viu nisso um gesto de fraqueza. Ele era como a mulher apaixonada que um dia descobre que seu homem perfeito é apenas um ser humano normal, que também se frustra, sofre, tem dúvidas e comete erros. Mas Nick não podia conciliar sua fantasia com a realidade e, sentindo seu sonho encantado, quebrado, passou a ver tudo o que vinha ou era dito por Gatsby com um rancor e afetamento emocional muito comum a indivíduos com tendência parasitária que vivem de carona em contextos psicológicos que não lhes pertencem, buscando algum tipo de energia residual que sobeje dos outros e lhes alimente, já que não são capazes de criar seus próprios contextos e viver por si mesmos. Ele era como o amigo do Chad, que ele apresenta à colega feia da garota sensual que ele tá pegando na festa.
que para não deixá-lo queimando vela, o empurra para alguma do perfil afetado como o dele. Mas tudo isso só prenunciava a grande carga de emoções com que aqueles indivíduos daquela geração buscavam viver. Era como se estivessem inebriados num estado emotivo constante, com a mente e o corpo num perpétuo estado febril, flutuando os pensamentos entre miragens e delírios, como se a vida pudesse ser um contínuo sonho. E nesse sonho, beber, badalar, curtir adoidado, não tivesse quaisquer consequências futuras. E desejosos de viver essa sensação de intensidade na vida, é que muitos se aventuram deixando para trás um casamento, um trabalho promissor, uma oportunidade que lhe bateu à porta de estudar, de encaminhar o futuro, ou mesmo abandonam a igreja e a fé. É justamente buscando ser possuídos por um êxtase emocional que simplesmente não existe. É só uma chuva de verão que cai esporadicamente e forte, mas que não dura mais do que alguns instantes e vai tão rápido como chegou. Se entendessem isso, talvez Nick, Daisy, Becker ou Gatsby reavaliariam as coisas e, assim como nós podemos fazer em nosso tempo, pensariam em considerar que a fé e a tradição talvez ofereça mais conteúdo e base na vida do que as flutuações emotivas e passageiras das baladas, bebidas e curtições. Mas não obstante, indo para ainda mais distante do bom senso, Gatsby revelou que era um antigo namorado de Daisy e que durante 5 anos que estiveram distantes e sem contato, ele orquestrou tudo para reencontrá-la, inclusive comprando aquela propriedade com vistas para onde Daisy e o marido viviam. E depois disso, Gatsby e Daisy se encontraram num chá que propositalmente Nick tinha arranjado sob instruções de Gatsby, para que ele e sua ex-namorada Daisy se reencontrassem. Isso feito, passaram a sonhar uma vida de amor, recuperado e vivendo conforme o que sonharam anos atrás. Mas, porém agora, Daisy era uma mulher casada e tudo tinha as condições perfeitas para se transformar numa tempestade arrasadora. Mas se tem uma expressão que resume tudo aquilo o que significava, as festas, a vida inútil e vazia de todos ali, ou, no modo geral, a paisagem cultural que se pintava naquela sociedade, foi então dito por Nick no final de mais uma grande festa na residência de Gatsby, onde dessa vez Daisy e também o marido dela estavam presentes. Estávamos numa mesa em que todos estavam bêbados, disse ele. E aquelas mesmas pessoas e aquelas mesmas coisas que há umas semanas atrás me divertiu, agora parecia tudo tão pútrido. E é exatamente essa a visão que temos quando a Red Pill é tomada e a cortina da realidade se abre. Vemos a face autêntica dos ambientes e das pessoas que antes considerávamos brilhantes e maravilhosos, e constatamos que tudo aquilo não passa de uma grande podridão. A própria Daisy veio a confessar depois que tudo naquele mundo artificial lhe soava agora ofensivo. E nas palavras de Nick, como narrador, toda West Egg era como uma comunidade de intrusos, onde todos estavam ali, mas era como se não fossem dali, daquele mundo. Eram como brutos, emulando gestos delicados, como almas encurraladas numa rua sem saída, querendo fugir de seu destino infeliz, mas sem verem uma rota ou estrada para lugar algum. E todo aquele brilho das festas e tudo mais que viviam mergulhados era um disfarce para não serem vistos como estavam por dentro, perdidos e solitários num beco escuro de uma cidade desconhecida. De modo, então, que tudo que em público chamavam de curtir, aproveitar a vida ou ser feliz, não passava de uma tentativa de se maquiar diante de um espelho invisível. Quem é esse Gatsby, afinal? Perguntou Tom Buchan, esposo de Daisy, visivelmente intimidado pela aproximação dele e Daisy. E a história do misterioso grande Gatsby era que ele viera, aliás, de grande pobreza no oeste do país, que saiu de casa bem jovem buscando um futuro melhor e, num golpe de sorte do destino, ajudou um senhor um tanto debilitado de saúde chamado Dan Code, que na ocasião estava à deriva com seu barco próximo a algumas rochas numa praia por onde Gatsby, que se chamava James Getz, perambulava.
Como gratidão, o velho tornou-se tutor de Gatsby e lhe ensinou tudo o que sabia nos negócios e na vida. Gatsby passou, agora que reencontrou Daisy, a querer que ela se divorciasse de Tom e fosse a viver com ele ali em seu palácio. O que Gatsby tentava fazer era juntar os fragmentos de uma coisa perdida e fazê-la inteira de novo. Era um precipício teórico, observou Nick, mas talvez dê certo. Não há como saber. Mas depois que finalmente tudo veio à tona e Gatsby e Tom Buckham discutiram num quarto alugado do hotel, ungidos por uísque com gelo e com Nick, Daisy e Becker como testemunha, tudo então pareceu não passar de um sonho já morto se contorcendo antes de dar o último suspiro. Como bem descreveu Nick depois, e ali vieram as claras que Daisy e Gatsby se amaram no passado, mas também que os negócios de Gatsby envolvia contrabando de bebidas e apostas ilegais, jogos de azar. E de certa forma agora fazia sentido que as festas, as bebidas e todo o conteúdo erótico de suas vidas era um mero artifício para imitar o ritmo e batidas de um coração que jazia morto num corpo sem vida. Um corpo que era ele, Gatsby, que era também Daisy, que era Tom, que era Becker, Nick, e ao mesmo tempo toda aquela sociedade líquida e fluida sem essência. E Nick descreve dizendo que eram como fantasmas respirando sonhos, como se fossem ar, mas que eram só figuras amorfas deslizando no próprio ar, à deriva, e sem uma vida concreta, um vulto vagueando por uma casa assombrada, e no caso a casa é o mundo, ou a sociedade em que eles viviam. E no calor dessas coisas, a revelação de que Gatsby e Daisy se amaram no passado e que gerou a discussão dele e Tom no hotel, transformou a todos e mudou o curso de tudo. Daisy, depois de sair do hotel com Gatsby no carro dele, foi ela dirigiu o veículo e na estrada atropelou a esposa de Wilson, o amante de Tom, chamada Myrtle, que ao avistar o carro de Gatsby, tinha achado que era Tom, porque na ida para o hotel era Tom quem houvera ido naquele veículo e passaram de frente à oficina onde Myrtle vivia com o marido no andar de cima. Esta queria colocar as coisas em pratos limpos e ficou vigiando da janela. Quando viu o veículo, saiu então correndo e tentando fazê-lo parar, mas desorientada, com o clima tenso no hotel, Daisy perdeu o controle do carro e a atropelou. Gatsby, na ocasião, tomou a direção do carro e fugiram. Quando também retornou do hotel, Tom, agora em seu próprio carro, soube do ocorrido e também abalado, revelou ao Sr. Wilson quem era o dono do veículo amarelo, descrito por testemunhas que houvera presenciado o acidente. E dias depois, Wilson, desiludido e bêbado, apareceu no jardim de Gatsby e com uma arma de fogo nas mãos, deu um tiro certeiro em seu coração, que estava no momento na piscina. E também desiludido por saber que Daisy e Tom se reconciliaram e foram embora de West Egg. Depois Wilson deu um tiro em sua própria cabeça e se suicidou. E todos, no fim, foram enganados. Wilson, sem saber que Daisy e não Gatsby é quem tinha atropelado Myrtle e que Tom e não Gatsby é que era o amante de sua esposa. Tom também não soube se Daisy um dia o tinha amado ou se só se casou para ter a segurança financeira e emocional que as mulheres no pós-wall tanto buscam. Becker, cansada de fazer de Nick a sua muleta emocional, ficou noiva de outro homem e abandonou West Egg. Antes disso, culpando Nick de ter confundido os sentimentos dela por um tempo. Daisy, a pivô de tudo aquilo, não apareceu e nem foi ao velório de Gatsby. Talvez houvesse dado conta que vivera como um fantasma ou uma espécie de vapor nevoando sobre os lugares, mas sem existir concretamente em lugar algum. Sua vida era uma névoa soprada pelo vento e ela resolvera, quem sabe, criar uma raiz e cultivar algo sólido na vida. E Nick era também só mais um fantasma, um vapor errante soprado pela cidade, tentando ganhar forma nas bebidas, baladas ou vida desregrada, mas no fim só lhe restou deixar também West Egg. E simbolicamente, talvez, seja essa a mensagem por trás de O Grande Gatsby, que chega um momento que a única forma de se salvar é abandonando West Egg.
deixando a cidade dos prazeres fúteis e começando uma vida de verdade. E quanto ao mais, o que se soube é que, na casa do grande Gatsby, as luzes se apagaram e nunca mais se viu uma festa por lá. E assim então está escrito: se a vossa justiça, pois, não exceder a muito dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 5, 20. E assim encerra a análise da obra O Grande Gatsby, de Scott Fitzgerald.